Ai. Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, hoje, quinta-feira, 3 de junho do ano 2021, nós estamos mais uma vez nesse lugar maravilhoso aqui. Irmão Nailton está aqui nos filmando, aqui está conosco. Nós chamamos esse lugar, o áudio pega bem de qualquer parte, né, Nailton? Nós chamamos esse lugar de Monte das Bênçãos, né? E eu, irmão Nailton, que está me filmando aqui, nós sentimos de Deus de estarmos aqui essa noite, de gravarmos uma mensagem aqui para o nosso canal Semeando em Deus, que vai chegar até você e vai abençoar a sua vida. E eu estava falando para o irmão Nailton que antes de nós sairmos para o monte, algumas pessoas me ligaram me pedindo oração quando eu fosse ao monte. E eu vinha ao monte justamente hoje. Então eu estava falando para o irmão Nailton que isso é uma confirmação de Deus, que queria que nós estivéssemos aqui no monte hoje, gravando esse vídeo, né? E também daqui a pouco vamos tirar um momento de oração. E todas as pessoas que nos pediram oração, com certeza, viu? Eu não vou citar o nome de ninguém não, mas nós vamos orar. Vamos orar por todos vocês, tá bom? Então vamos ler a palavra do Deus Todo-Poderoso. Glórias a Deus. Marcos capítulo 9, a partir do versículo 2. O tema é a transfiguração, viu? Jesus aqui está no Monte da Transfiguração, também chamado, Nailton, de Monte Tabor. E 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João e os levou sós em particular a um alto monte e transfigurou-se diante deles. E as suas vestes tornaram-se resplandecentes em extremo brancas como a neve, tal como nenhum lavadeiro sobre a terra as poderia branquear. Apareceram-lhe Elias e Moisés e falaram com Jesus. Olha só. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, bom é que estejamos aqui e façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Irmãos, oração, quem ora, alguém já falou, quem ora respira o hálito de Deus. Em qualquer lugar que você orar, Deus responde a sua oração. Qualquer lugar. No templo, na igreja que você congrega, no seu quarto, se você estiver na rua orando, no monte, em qualquer lugar. Você pode falar com Deus em qualquer lugar, que Deus te ouve e Deus responde. Agora eu estou falando de mim. Orar em monte para mim é muito especial, porque estamos diante da natureza de Deus. E isso me dá uma inspiração maior para orar. Então é por isso que eu gosto de orar em monte. E já oro em monte há 30 anos. Eu glorifico a Deus eternamente por isso. Então, um dia Jesus foi ao Monte Tabor, o Monte da Transfiguração. E os irmãos sabem que Jesus, nessa época, tinha 12 discípulos. Ele chamou 3, né? Pedro, Tiago e João. E eles subiram ao alto, irmão Nailton, e foram conversar com o Pai Celestial. E eles estavam num fervor tão grande espiritual, aquela glória, aquela cavode, aquela Shekinah de Deus no Monte Tabor foi tão grande que de repente aconteceu aquele êxtase espiritual. Pedro, Tiago e João viram Jesus face a face conversando com Moisés e Elias, que há mais de 2000 anos atrás já tinham partido dessa terra. Olha que visão extraordinária, que coisa extraordinária estava acontecendo naquele momento na vida daqueles 3 homens, aqueles 3 discípulos de Cristo. Eles estavam vendo a glória de Deus, o sobrenatural de Deus, algo que poucos homens veem na terra.
Só homens consagrados viram a glória de Deus. Monailton esteve lá em casa hoje e a gente falou de alguns homens que deixaram um legado na terra, que viram a glória de Deus. Paulo, John Wesley, né, Nailton? Ele, abrasado pelo Espírito Santo, ele pregava e multidões se rendiam a Cristo. George Whitefield também foi outro grande pregador. Charles Spurgeon e tantos outros grandes pregadores, irmão, que viram a glória de Deus. A igreja primitiva, a igreja de Pedro, Paulo, Tiago, João, a igreja dos primeiros discípulos viram a glória de Deus, mas eles viviam em constante oração, irmão. Existe muito fracasso espiritual hoje, na maioria dos crentes, infelizmente, por não haver vida de oração. Quando você lê a Bíblia é importantíssimo. Mas quando você lê a Bíblia, Deus fala contigo. Quando você ora, quando você lê a Bíblia, Deus fala contigo. Quando você ora, você está falando com Deus. Você já falou com Deus hoje? Quantos minutos, quantas horas de oração você tem com Deus todos os dias? É isso que vai determinar a tua comunhão com Deus. As tuas experiências sobrenaturais com Deus, a tua intimidade com Deus. É esse encontro íntimo entre a criatura e o Criador através da oração. Irmão, a oração é de suma importância. Nós temos que orar e orar. Mais e mais. A oração é o fôlego de vida nossa, de todos nós. É o adentrar no Santo dos Santos. É conseguir falar aos ouvidos de Deus. Chegar ao coração de Deus. Então, irmão, orar é de suma importância. Alguém já falou que quem não ora morre. Quem não ora, morre espiritualmente. Então a oração, irmão, é de grande importância. Fala um pouco, Nailton, sobre a importância da oração. Pois é, irmãos. A oração é como muitos dizem, né? A chave da vitória, né? Muitas das vezes você está ali precisando de uma resposta, só que muitas das vezes as distrações lhe impedem de ter o contato com aquele que pode resolver o teu problema, né? Muitas das vezes a gente fica se aqueixando da vida, tendo nas mãos uma arma poderosíssima, né, pastor? Que é a oração, que é você entrar na presença de Deus e colocar para Ele a sua situação, os problemas que te afligem. Há quem diga que você não precisa dizer porque Deus já sabe, né? Só que Jesus ensina diferente, né? Jesus ensinou a oração do Pai Nosso. Jesus ensinou que quando nós quisermos falar com o Pai, entrar no nosso quarto, trancar a porta e no secreto Deus irá responder a nossa oração. Louvado seja o nome do Senhor, né? A Bíblia, Jesus deixa bem claro, né? Qual pai o filho lhe pedir um pão, o pai vai lhe dar uma pedra, né? Então, irmãos, é porque Deus quer ouvir a nossa voz, Deus quer ouvir nós falarmos dos nossos problemas. É que nem aquela canção, né? Não conte seus problemas para ninguém, né? A melhor pessoa para quem você desabafar e contar os seus problemas é o Senhor, porque só Ele pode resolver o teu problema. Vai mostrando a beleza desse monte, pode ir andando. Louvado seja o nome do Senhor. No chão, as pedras, tudo, pode ir falando. Pois é, irmãos, aqui está o nosso monte aqui que a gente ora, né? Das bênçãos. Monte das Bênçãos. E é como eu estava falando, eu tinha até falado, se tivesse um celular que gravasse essas estrelas, os irmãos não dá para ver, mas o céu aqui está maravilhoso. Maravilhoso, glória a Deus. E a importância da oração, irmãos, porque quando nós sofremos muitas das vezes por não usar aquilo que Jesus nos ensinou, né? Arma mais poderosa que é a arma do crente, né? Entrar em oração. A Bíblia diz que quando Pedro estava naquela prisão, a igreja estava orando, né? Ali numa casa, estavam reunidos orando em favor da vida de Pedro. E a Bíblia nos diz que o anjo do Senhor foi lá naquelas cadeias e tirou Pedro lá de dentro, né?
E para nos mostrar a importância da igreja se reunir e orar. E quando o pastor me chamou para vir um monte hoje, não é uma coisa programada. Nossos dias aqui é nas segunda e nas quartas, né, pastor? Isso. Mas hoje é um extra de Deus. Hoje é um extra. Quebramos ali um protocolo, né? Verdade. Vamos dizer assim, né? Verdade. Porque Deus tinha e tem algo para falar aqui nessa noite. Então Ele reservou esse momento aqui para transmitir essa mensagem para você que está passando por essa luta, por esse problema, por essa situação difícil. Ele ainda escuta a sua voz. Glória então clama a Ele, busque a Ele, chame por Ele e o Senhor vai entrar na providência na tua causa. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, presta atenção que eu vou falar para vocês agora. É inadmissível pastores, membros de igreja, ser contra a oração no monte. Se você é contra a oração no monte, você é contra Jesus, meu irmão. Você é contra a Bíblia. Não adianta você arranjar subterfúgios humanos, desculpas. Tem a casa para orar. Tem um templo para orar. Jesus também tinha a casa dele para orar. Tinha a sinagoga para orar. Ele podia ir lá no templo de Herodes o Grande e orar também. E ele fazia tudo isso. Mas Jesus também gostava muito de vir ao monte orar. Então eu não sei por que essa bronca de alguns pastores contra a oração no monte. Você está indo contra a Bíblia, meu irmão. Jesus era homem de oração, orava em qualquer lugar, claro. E muito mais em cima dos montes. Então isso que a gente está fazendo aqui está na Bíblia, ó. Isso é bíblico, tá? Aleluia. Isso é bíblico. Se você quiser ver a glória de Deus, você vai ter que orar. Profeta Nailton, Deus nunca encheu ninguém com o Espírito Santo se ele não tem uma vida de oração. É verdade, pastor. Deus nunca santificou ninguém, profeta Nailton, se ele não viver uma vida de oração. Deus nunca revelou a palavra dele para ninguém se o homem não gosta de orar. Verdade. Deus nunca usou ninguém para ganhar almas, para ter paixão por almas, se ele não tiver uma vida no altar de Deus, através da oração. Nós admiramos demais, Nailton, a igreja primitiva. E muitos crentes querem viver só do passado. A igreja de Pedro era poderosa. Glória a Deus, é verdade. A igreja de Paulo do passado, do século I, a igreja primitiva, mortos ressuscitavam, cegos enxergavam, paralíticos andavam, a palavra queimava no coração, porque tinha unção do Espírito Santo. E muitos crentes vivem essa nostalgia lá do passado e só fala de igreja, voltando a mais de 2000 anos atrás, falando só da igreja do passado. Só que eles esquecem de uma coisa, Nailton. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Deus é o mesmo. O Espírito Santo é o mesmo. E Ele está querendo derramar essa glória no nosso meio, meu irmão. Ele quer te levar no presídio para você orar. Para você ganhar almas para Ele. Ele quer te levar aos hospitais para você orar e ganhar almas para Ele. Ele quer que você saia aí, ó, nas faculdades, nas escolas, nas ruas, nos bairros, nas madrugadas. Ele quer que você vá pregar para traficantes, para drogados, para todo tipo de pessoas, para prostitutas, para pessoas que estão procurando uma saída. Hoje o irmão Nailton, nós temos um canal Semeando em Deus, e o irmão Nailton postou hoje um vídeo, e em milhares de vídeos que tem por aí, canais que tem por aí, melhor dizendo, o nosso ainda é muito pequeno, mas a mensagem que o irmão Nailton colocou, tocou num coração desesperado. Ora, como é que milhares de canais que tem por aí, muito maior que o nosso, porque justamente foi a mensagem do irmão Nailton no nosso canal, que ainda é pequeno, foi alcançar aquela vida, tocar naquela vida e dar uma palavra de alento àquela pessoa que estava precisando urgentemente de uma palavra de socorro e de conforto. Aleluia. É uma prova que Deus quer o canal Semeando em Deus em ação. É uma prova que Deus usa os pequenos.
É uma prova que Deus faz o que quer, irmão. Nós estamos aqui, eu estava falando para o irmão Nailton, nesse lugar tudo pode acontecer, meu irmão. Um anjo pode descer, nós podemos ouvir a voz de Deus no ouvido, ter visões de Deus. Eu não estou falando de meninice, não. Eu estou falando do sobrenatural de Deus. Nós estamos na presença de um Deus vivo, poderoso. Aleluia. E aonde Ele está, alguma coisa acontece, meu irmão. É verdade. A gente não vem aqui por acaso, não. Milhares, muitas pessoas têm pedido orações a nós. E nós temos orado nesse monte. E muitas pessoas têm recebido as respostas das orações que a gente tem feito. É um sinal que Deus é vivo, continua poderoso e continua ouvindo as nossas orações, não é mesmo, irmão Nailton? É verdade, irmãos. Glória a Deus por isso. Eu estava até aqui pensando, pastor, que pode falar. É incrível como Jesus veio do céu, né? Abriu mão da glória. Fala daquele pé de pau, Nailton, aquele grandão lá da frente, acho muito bonito ele. E veio... Mostra pé de baixo, 1991, 30 anos. Aleluia. Vamos aqui mostrar aqui essa árvorezinha aqui. 1991, irmãos. Aqui foi onde começou 30 anos de oração. O chamado ali do pastor Emílio para oração no monte, né? 30 anos. É como eu estava falando, pastor. Jesus veio e trouxe algo do Pai, não algo, né? Ele veio trazendo tudo do Pai, né? Mas algo que chamava muita atenção é que Deus, quando falava com Moisés, tinha um lugar particular que ele gostava de falar com Moisés. Era no monte, né? Verdade. Ele chamava Moisés para falar com ele lá em cima do monte. Louvado seja o nome do Senhor. E aí Jesus veio como homem, desceu do céu à terra como homem e veio com essa vontade, esse amor por oração no monte. A Bíblia diz que Jesus não saía dos montes, né? Com certeza. E aí como que muitas pessoas não querem e querem achar desculpas para dizer que quem vai a monte é meninice. Peraí, você está chamando Moisés de menino? Que ia no monte falar com Deus e inclusive foi no monte que o Senhor passou os seus estatutos, a sua lei sagrada ali ao profeta, louvado seja o nome do Senhor. Foi no monte que Jesus se transfigurou para aqueles discípulos. Os outros não chegaram a ver o Jesus glorioso, mas aqueles 3 que estavam constantemente com Cristo, em orações, no monte, onde Jesus ia, sempre chamava os 3, louvado seja o nome do Senhor. Então aqueles 3 experimentaram algo a mais do que os outros 9, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus por isso. Então a gente vê que Deus, a sua ligação com o monte é desde o princípio, né, pastor Emílio? Verdade. Não é de agora, não foi criado a partir de Jesus, é desde outra coisa, Nailton, do princípio. Nailton, monte na Bíblia significa elevação espiritual, viu? Olha aí, tá vendo? A glória de Deus. Aleluia. O salmista disse... Aleluia. Aleluias. Salamassurianda. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. O salmista diz: eleva os meus olhos para os montes, e é de onde vem o meu socorro. Jesus. O meu socorro vem do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Irmãos, Deus nos chama, né, pastor, para se aproximar dele. Intimidade com ele. Verdade. As pessoas não querem pagar o preço, as pessoas não querem sair da sua zona de conforto. Verdade. As pessoas não querem deixar a sua sala com sofá, com a TV de 50 polegadas para ir para o mato, orar ao Senhor, buscar o Senhor, para sujar os pés com terra, para ferir os joelhos nas pedras, louvado seja o nome do Senhor, para subir uma ladeira, uma subida difícil de subir, que é um monte. Verdade. Não querem, preferem dizer que Deus escuta onde ela estiver, e realmente escuta, mas também Deus ama aqueles que buscam a Ele, né? Independente dos obstáculos que possam surgir à nossa frente. Glórias a Deus. Aí, pastor. Naquele dia no Monte da Transfiguração, no Monte Tabor, Pedro, Tiago e João viram a glória de Deus. Se você começar a orar, você também verá a glória de Deus.
Eu já vi muito da glória de Deus. O Nailton já viu muito da glória de Deus. E você também pode ver muito da glória de Deus. Não se levante contra a oração no monte, irmão. Eu costumo dizer que quem é contra a oração de monte é porque não gosta de orar em lugar nenhum. Não gosta de orar em lugar nenhum. Orar no monte é especial. É especial. Você está diante, da natureza de Deus. De tudo que esse Deus maravilhoso criou. Então viva a partir de hoje uma vida de oração, de comunhão, de intimidade com Deus. Porque se você fizer isso, você também verá a glória do Senhor. Guarde essa palavra no seu coração e comece a orar mais, a buscar mais a Deus em oração. E Deus vai se revelar para você. Você será cheio do Espírito Santo. E através dessa unção em você, muitas vidas virão a Cristo através da sua vida. Creia nisso, receba essa palavra e coloque ela, execute a palavra. Se você só ouvir e não executar a palavra, nada feito. Coloque a palavra em ação através disso que Deus está falando contigo nessa noite. Se transforme num homem e numa mulher de oração a partir de hoje. Permita Deus te encher com o Espírito Santo e você será um canal poderoso de Deus na terra. Receba essa palavra. Deus está falando contigo nesta noite e nós vamos orar por muitas pessoas aqui nessa noite e muitos milagres irão acontecer para a glória de Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe muito mais hoje e sempre. Amém, meus queridos. Glória a Deus. Compartilhe essa mensagem, irmãos. Compartilhe. As igrejas hoje precisam muito ouvir. É verdade. Sobre esse despertamento, nesses últimos dias. Verdade. Compartilhe com seus irmãos da sua denominação, da sua igreja, com seu pastor, vamos chamar, as igrejas para se unir em oração, para a gente vencer Deus, esse tempo difícil, que toda a humanidade passa, E saber que isso aqui não é uma competição. Não. Todos nós trabalhamos para o mesmo reino, Verdade. Todos nós trabalhamos em prol do mesmo objetivo, que é chegar ao céu de glória. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus em Cristo abençoe os irmãos e tenha uma ótima fim de semana, uma ótima semana para todos. A paz do Senhor Jesus Cristo para todos. A paz de Cristo, a paz do Senhor. A paz do Senhor Jesus Cristo para todos.